Todo cliente, antes de finalizar uma compra, ele tem que passar por algumas etapas. E essas etapas elas são conhecidas como a jornada do cliente. E hoje eu vim trazer para você exatamente o que é essa jornada do cliente, quais são essas etapas e como o conhecimento dessas etapas vai te ajudar a vender mais no seu negócio. Então, meu nome é Cris Soares e antes de mais nada já deixe seu like aqui embaixo, já se inscreva no canal que é muito importante para mim. E como eu vou fazer isso aqui hoje? Eu decidi dividir essa jornada, essas etapas em 4, para que você consiga entender, para que a gente possa bem detalhado em cada uma delas. E o entendimento completo disso vai te ajudar a vender mais, como eu disse, e eu vou fazer uma analogia como se fosse um funil. Então, se você já ouviu falar sobre funil de vendas, é bem exatamente sobre isso aqui. Então, sobre essa jornada do cliente. Então, os níveis de interesse e como você pode aproveitar cada uma dessas etapas para você conseguir vender mais. E a primeira etapa, então lá na boca do funil, a parte maior, a gente tem os clientes, e é onde na verdade tem mais clientes também, porque são as pessoas que elas ainda não sabem que tem um problema. Então são as pessoas que estão descobrindo o problema primeiramente. Então o primeiro passo, essa primeira parte da boca do funil, é o cliente que está descobrindo que tem um problema. E como funciona isso? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um celular, o celular quebrou, ela está ali, então o primeiro passo para ela querer trocar o telefone ou consertar o telefone é o celular quebrar, ela descobrir esse problema, ela ter esse problema. Ou, por exemplo, uma coisa que eu fazia, eu trabalhava com venda de cursos de inglês. Tá? Então, eu focava muito a minha estratégia em procurar pessoas que estavam fazendo faculdade ou que tinham acabado de terminar a faculdade. E a razão por isso é porque eu tentava focar nessas pessoas para mostrar que elas tinham um problema que elas não sabiam. Então essa é uma outra coisa que você pode fazer, é mostrar para o seu cliente que ele tem um problema. Você pode ser o instrumento para fazer isso. Então como funcionava? Eu chegava para o estudante ali que tinha acabado a faculdade ou que estava fazendo faculdade e mostrava alguns números do Brasil. Então, por exemplo, no Brasil só 5% das pessoas elas falam inglês. E a maioria dos trabalhos, eles requerem hoje em dia, não é mais um diferencial você saber falar inglês. É requerimento, pelo menos o básico do inglês. Então quando eu chegava e falava para a pessoa, você acabou de fazer sua faculdade, você adquiriu uma habilidade nova, isso é muito bom. Mas quando você chegar na entrevista de emprego, vai te faltar alguma coisa. Você gastou lá 4, 5 anos de estudo para nada. Porque você vai chegar lá na entrevista e você não tem inglês. E a pessoa não sabe, ela não sabia desses números, ela não sabia dessa informação, que ela precisaria ter o inglês. Então quando eu mostrava esse problema para ela, aí ela ficava consciente daquele problema. E aí eu partiria para o segundo ponto. Então o primeiro ponto é esse. O cliente ele descobre que tem um problema. Ou por conta própria, ou você mostrando para ele que ele tem um problema. E o segundo passo, a segunda parte, é o cliente descobrir que há uma solução para aquele problema. E como eu vou continuar no meu exemplo aqui da aula de inglês. Então quando o cliente, eu mostrava para ele, olha, você tem esse problema, porque você não sabe falar inglês e por isso você não conseguiu um emprego, mas existe uma solução, você pode ter um curso de inglês que vai te ajudar a aprender a falar inglês. E eu fazia isso como? Mostrava os materiais, metodologia, eu dava uma aula gratuita para que ele pudesse testar, mostrava todo o material, a escola, tudo isso. Então o cliente ele descobria que tinha uma solução para aquele problema, que era não saber falar inglês. Então a partir daí, poderia trabalhar um pouco mais. Então, o cliente descobriu que tinha um problema, o cliente descobriu que tinha uma solução para aquele problema. Isso em qualquer área. Então, você mostrou para o seu cliente que ele tinha um problema ou ele descobriu por conta própria, então você foi lá e mostrou a solução. Ou ele descobriu a solução. Então, muitas vezes você pode mostrar a solução para o seu cliente, ou muitas vezes também hoje, na era do mundo digital, com o Google, as pessoas também elas procuram por essa solução no Google. Então, como consertar o celular, onde consertar o celular. E aí a gente parte para o terceiro ponto, que o terceiro ponto é a pessoa fazer a decisão de qual solução procurar. Porque ela descobriu um monte de soluções. E ela vai ter que decidir qual solução que ela vai utilizar para resolver aquele problema. E, na verdade, esses são os clientes que são mais qualificados. Esse é, entre aspas, o melhor tipo de cliente. É aquele que muitas vezes, quando te liga, ele já sabe do problema, como eu te disse, já sabe que tem a solução, então se ele está te ligando, é para resolver aquilo, só para fechar ali mesmo. Então, normalmente, esse tipo de cliente é aquele que te liga em 2 minutos e está fechando a venda. É muito normal. Mas, tem um problema com esse tipo de cliente também, que muitas vezes ele não vai nem chegar a você.
porque ele já resolveu o problema dele com outra pessoa. Então, na maioria das vezes, não quer dizer porque ele está mais preparado que ele é o melhor tipo de cliente para você focar. E por que eu estou dizendo isso? Porque chega nesse ponto, você vai ter muita concorrência por aquele cliente. A maioria das empresas, a maioria dos negócios, eles buscam esse cliente qualificado porque ele, em teoria, dá menos trabalho. E é verdade, você não tem que educar o cliente, você não tem que mostrar para ele que ele tem um problema, você não tem que ficar mostrando a solução, porque ele já vem pronto para você. Mas aí no funil, como eu falo, uma empresa que só foca nesse tipo de cliente está pegando só uma pequena porção. Quando você foca no trabalho todo de funil, de pegar lá no começo, educar o seu cliente, mostrar, você tem um problema, aqui eu tenho uma solução para você e eu sou a solução certa, você consegue alcançar muito mais pessoas. Então, o maior segredo mesmo de ser um bom vendedor é você conseguir ver oportunidades onde as pessoas não enxergam. Porque, como eu disse, muitas pessoas elas estão focadas somente em encontrar os clientes já qualificados, os mais fáceis. Só que a concorrência ali é muito, muito grande, porque está todo mundo focado naquilo. Então, a partir do momento que você começa a educar os seus clientes do topo do funil até chegar a você, o processo fica muito mais fácil, você consegue fechar muito mais vendas. Por quê? Porque você criou um relacionamento com o cliente, ele confia em você. E normalmente esse cliente não vai procurar uma outra solução, porque como foi você que mostrou o problema, e você já mostrou uma solução para ele naquele mesmo momento, ele já resolve ali contigo. Porque ele não vai precisar sair e procurar outras soluções. Ele já sabe, ó, eu já confio, já conheço a pessoa, já conheço que ele tem uma solução, então vou resolver meu problema com ele. Muito mais fácil. Então, o segredo de um bom vendedor é realmente focar nesse topo do funil e ir afunilando. E lógico, não é todo mundo que vai entrar no topo do funil que vai chegar lá no final. Mas você tem muitas mais pessoas para trabalhar, muito mais volume. Então é muito mais vantagem para a sua empresa também. E o quarto ponto, que seria o final do processo da jornada do cliente, é a retenção. É você manter aquele cliente. Porque de nada adianta você colocar um monte de gente lá no topo do funil, trabalhar com seu cliente, fechar a venda e depois de um mês você perder seu cliente. Então você quer trabalhar na retenção, você quer trabalhar com a qualidade do seu serviço e aí é muito mais em você do que qualquer outra coisa. Então você vai ter que garantir a entrega do seu serviço ou do seu produto com qualidade. O que hoje em dia muitos falam, né, sobre o over delivery, que é você entregar bem mais do que você prometeu, porque você assim retém um cliente de verdade. Então, recapitulando tudo aqui, no começo a gente tem o cliente não sabe do problema, ele está descobrindo o problema, depois ele descobriu o problema, vai descobrir a solução do problema, ele vai então escolher qual solução vai ser a melhor para ele para resolver os problemas e depois então, como parte extra nesse funil todo, é você reter o seu cliente, continuar trabalhando, continuar entregando valor, entregando um serviço de qualidade, entregando mais para o seu cliente para que ele fique. Então foque nisso, foque lá no topo do funil, trabalhe com mais pessoas para que você consiga ter mais pessoas também no final, quando estiver fechando vendas. Lógico, aproveite as oportunidades quando alguém estiver já preparado, já chegar para você fechar, esteja pronto para isso, tenha a visão mais ampla de educar o seu cliente no processo todo, porque assim você vai fidelizar muito mais pessoas. Então é isso para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima semana. Até mais!